escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Senhor, obrigado por esse dia, por esta manhã. Que o Senhor nos abençoe, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações através da Tua palavra, da Tua mensagem, da Tua lição de hoje. Usa-me como instrumento e usa, Pai, o coração de cada um para ouvir da Tua palavra. Em nome de Jesus, que possamos vivenciá-la em nossos dias. Amém. Olha lá, espera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então esse aqui é um... Esse aqui é o trigo. Esse é o joio, né? Então vamos mostrar aqui pro pessoal. Esse aqui é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Mandemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó. Olha, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum, vendo? só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o E ele trigo. vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Rapaz. É legal a gente ver o vídeo anterior falando de forma caipira. Você é paia ou você dá fruto, né? Hernandes Dias Lopes, no seu livro, diz que heresias são como ervas daninhas. Elas florescem em todos os lugares. Como ervas venenosas, as heresias matam, resistem ao tempo, cruzam os séculos e ameaçam a igreja ainda hoje. Você tem que arrancar elas pela raiz, senão na próxima florada elas voltam a aparecer e atrapalhar novamente a sua plantação, a sua grama, a sua vegetação. A lição da revista Deusas Demais, nós estamos no capítulo 9, vamos falar sobre duas heresias, a autonomia absurda e o misticismo pagão. Abrindo sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, do versículo 4 a 5, diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Como que houve a origem da autonomia do homem, a escolha pela autonomia? O mundo foi criado pela Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós encontramos no primeiro capítulo, no livro de Gênesis, onde vai falar que o Espírito pairava sobre as águas, a presença de Deus e o Filho. Como nós lemos em João 1:1, o Filho é o Verbo, onde diz, haja luz e houve luz. O Verbo é o Filho. Ele estava presente no princípio. Então, há o surgimento do homem e da mulher, a criação deles, a imagem e semelhança de Deus, o homem e a mulher. Quando o homem e a mulher decidem a autonomia em relação a Deus, eles pecam, e o preço desse pecado é a morte espiritual para com Deus. Até então, quando a serpente mostra, Satanás mostra
para a mulher e do fruto e diz que eles certamente não morrerão, ela estava mentindo, no sentido de que, uma das mentiras, né, era no sentido de que o homem e a mulher não teriam a morte física, mas não entendiam o que seria a morte espiritual. E eles optaram por comer do fruto. A primeira característica da autonomia em relação a Deus procede da sagacidade maldosa. O que vem ser a sagacidade, da palavra sagaz, né? Ela é uma crítica sagaz, perspicaz, que não se consegue enganar ou não pode ser enganado. Esperto, ele é uma pessoa sagaz e sabe o que quer. Dando ênfase à palavra esperto aí, né? Em Gênesis 3:1 diz que a serpente mais sagaz significa mais esperta que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Então, Satanás foi de astúcia e sutileza incríveis. Ele mente, distorce a ordem de Deus e dá uma ligeira alterada na verdade ali para poder convencer a Eva a comer do fruto. Se nós pensarmos, por que Eva e não o homem, a serpente foi conversar, né? Levar a tentação ao pecado. Bom, Eva era mulher. A mulher, geralmente, ela é mais responsiva, ela responde sem pensar, né? Eu coloquei a palavra responsividade para vocês, que é característica do que se relaciona com respostas, né? Então, é uma capacidade de responder rápida e adequadamente ao que lhe é perguntado, adaptando-se às circunstâncias. Então, a mulher seria responsiva naquilo que era o propósito de Satanás. Vulnerável, a mulher é mais emotiva do que a razão e ela estava longe do marido. Adão tinha a responsabilidade, Deus deu a responsabilidade de dar os nomes aos animais, às plantas, aos bichos. Adão foi responsável por dar o nome a Eva. Adão recebeu as ordens de Deus. E isso foi passado para Eva. Mas Deus tinha um relacionamento com os dois, né? E aí a gente vê a sagacidade, né, de Satanás, a sua astúcia em conversar com Eva. Por quê? Porque o homem poderia interromper e falar, não podemos. E a Eva, não podemos, mas sempre com o coração aberto, como a mulher é, né? Ela é mais ouvinte daquilo que as pessoas estão com propostas a ela, né? O homem, ele é mais racional do que a mulher. Então, acredita-se que por este motivo, Eva foi escolhida para comer do fruto primeiro. E com certeza, com toda a sua sutileza, delicadeza, convenceria o marido, né, Adão, seu parceiro, companheiro, a tomar a mesma atitude. E se fosse Satanás, não conseguiria isso direto com Adão. A mulher sabe convencer, né? Nós vemos isso dentro do casamento. A mulher sabe o tempo de falar com o marido, a hora que os filhos devem conversar com o pai e assim por diante. Ela tem essa sensibilidade. Aí eu coloquei para vocês como Satanás, ele é um excelente vendedor para a questão da tentação, daquilo que ele quer, a proposta que ele quer fazer com que você tome a atitude de aceitar e concretizar o seu pecado. Então, a proposta comercial dele aí para Eva, Deus é muito controlador. Você tem o direito de tomar essa decisão. E aí o que você pensa? Puxa, até que não é tão ruim isso que ele está me oferecendo. É atraente. Você não vai ser penalizada. Espera aí, eu tenho o poder
de não deixar isso acontecer. Então, não vai ser uma coisa ruim para mim, é inofensivo. E essa atitude que eu vou tomar não vai me fazer mal nenhum. E os benefícios são maravilhosos. Puxa vida, eu tenho potencial. Consequentemente, eu penso, é promissor, isso vai me trazer algo que eu não tinha. Então, eu vou e cometo e tomo a decisão de cometer o pecado. É assim até hoje, em todas as situações em que você é tentado por alguma dessas decisões que você toma, vem com este raciocínio. E aí vem a pergunta: o trabalhador autônomo, quem é o chefe desse tipo de trabalhador? Trabalhador autônomo é definido pela nossa justiça brasileira como uma pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica com ou sem fins lucrativos. É o prestador de serviços que não tem vínculo empregatício, porque falta a subordinação. Então, o trabalhador autônomo, ele não possui chefe. A lei é para si mesmo. A autonomia, a lei é para você mesma, tá? É como se alguém tentasse nos convencer de que o governo de Deus sobre nós é ruim e que sabemos nos conduzir melhor do que ele propõe. Então a gente rejeita a sua palavra para vivermos de acordo com aquilo que achamos melhor para nós. Após a queda no pecado, todos nós já nascemos inclinados a desobedecer a Deus. Coloquei para vocês a definição de autonomia, onde é a aptidão ou competência para gerir sua própria vida, valendo-se de seus próprios meios, vontades ou princípios. Direito dado, por exemplo, a uma nação, país de se governar de acordo com seus próprios. Voltando mais para o lado pessoal, então você gere a sua própria vida. Como eu falei, você é a sua lei. Eu indico esse filme, muitos já devem ter assistido, o Clique, que é onde ele tem, através de um controle remoto, a autonomia de decidir como que deve ser a vida dele. E, durante o filme, aparecem as consequências devido a essa autonomia da livre escolha, e geralmente quando a gente está suscetível à autonomia, nós pensamos para nós, às nossas vontades, aos nossos princípios. Eu sou, né? Então fica a indicação do filme. Aí eu coloquei para vocês o que é você querer a autonomia de Deus frequentando uma igreja, né? Uma polêmica recentemente foi o comentário do pastor Ed Renekiewicz, da Igreja Batista, onde ele, no seu contexto de pregação, diz que a Bíblia precisa ser atualizada de acordo com os nossos dias. Outra coisa comum, o test drive sexual, eu coloquei, pode? Eu preciso ter uma relação para saber se um dia eu casar ou me envolver com essa pessoa, eu vou ter, a gente vai dar certo num casamento na parte sexual. Aí nós temos as lésbicas casadas e pastoras de uma igreja evangélica na cidade de Refúgio, né, que comanda uma igreja evangélica. Então, eu quero estar com Deus, mas Deus ama, né? Deus é amor, então Ele ama todas as formas de amor, né? Contradizendo o livro de Romanos, capítulo 1. A frente evangélica pela legalização do aborto, né? Não vou entrar em questões de deformação de crianças, essas
esses contextos, né? Mas pessoas, mulheres, afirmando que o corpo pertence a elas, né? Que o corpo é delas, que devem fazer o que bem entender. Não, minha irmã, o corpo não pertence a você. O corpo seu, enquanto você não estiver casada, pertence a Deus. A partir do momento que você casa, o seu corpo pertence ao seu marido. E o feminismo evangélico, algo que está adentrando as igrejas, e é um novo caminho para o liberalismo. Acredite você, está tendo um movimento muito forte nos Estados Unidos contra o feminismo, tá? Evangélico, intitulado agora, por conta da falta de coerência, falta de estudo pela parte da Bíblia para a mulher se colocar no papel em que Deus coloca na palavra dele, né? Então, nós não devemos deixar de ser femininas, mas não as feministas, né, por assim dizer. Então, é nesse sentido, a mulher continua sendo feminina, mas cuidado com as feministas no meio evangélico, que contradiz e muito aquilo da palavra de Deus. Bom, e a sagacidade maldosa, né? Nós tratamos atrás, no início, sobre o que é ser sagaz. O que Satanás planta na mente das pessoas desde o início? Primeira coisa, que as leis divinas são insuportáveis, incabíveis, você não consegue cumpri-las, elas são injustas, você vai ser infeliz de obedecer às leis de Deus. Então, ele começa a questionar a sabedoria de Deus. Começa questionando a sabedoria de Deus, depois se Deus existe, e assim vai, né? Uma cordinha puxando a outra aí. E segundo, duvidar da sabedoria de Deus, duvidar da sua bondade. Nós justificamos rejeitando a sua vontade, decidimos o que é certo ou errado, sabendo o que é melhor para a nossa vida. Então, isso tudo incita a sermos independentes de Deus. Gente, quantas vezes nós vimos isso, né? Desde o livro de Gênesis, nas decisões, por exemplo, de Sara, de dar Agar para Abraão, para ajudar Deus lá a ter filho. Depois a gente vê em relação ao próprio casamento de Jacó, que já tinha casado com a Lia, e aí a sua esposa também, né, a irmã de Lia, Raquel, dá uma concubina também para ele. É só rolo de família. Então a gente vê que nós também cometemos erros dentro da nossa família, dentro do nosso eu pessoal, quando nós queremos a autonomia de Deus, né? E como que ela vem de forma sutil a nos convencer de questionar Deus e sermos independentes dele. E aí eu coloquei as citações para você bíblica, você pode dar uma pausa no vídeo e ler como que Deus fala o tempo todo sobre essa sagacidade maldosa presente na vida do homem, através das tentações, através do Satanás, enfim. Bom, e a perversão da verdade, né? Essa é uma segunda característica da autonomia, né? Pessoas que desejam ser autônomos em relação a Deus, então vem com desculpas típicas, né, de pessoas que desejam estar livre dos mandamentos do Senhor, sempre deturpando a verdade, tentando fazer com que as ordenanças de Deus nos concedeu tenham um caráter negativo e danoso para aqueles que deveriam cumpri-la. Então, como que discorre isso na nossa vida, né? Então, ouça a mentira, fale sobre ela, acredite nela e coloque em prática. Quantos livros, quantos artigos científicos de qualquer área, humanas, biológicas, exatas, quanta coisa, né? Quantos fake news têm aparecido, quantos documentários que são tão interessantes, mas você também tem que tomar cuidado que ele pode te manipular
também dentro desse comentário. Quantos partidos, quantas pessoas, quanta política, quantas questões em dúvida em relação à educação de filhos, dentro da área de psicologia, tratamento e dentro da igreja, que ouvimos algumas inverdades porque não conhecemos a palavra de Deus profundamente e aceitamos aquele que é o joio no meio entre nós, que vem com aquele discurso e passamos a acreditar naquele discurso. Aceitamos um livro que difere do que é realmente a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Eu posso gostar de N pastores, mas se eu não tiver conhecimento bíblico, aquele pastor pode levar a minha vida a se desvirtuar verdadeiramente da palavra de Deus. Nós vamos ver depois na hora que entrarmos em misticismo. Então, em João 8,44, diz que vocês pertencem ao pai de vocês, que é quem? O diabo. Sabe por quê? Vocês querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Então, pessoas que arranjam desculpa em cima de outras pessoas para não estarem na igreja, pelo mau testemunho de outras pessoas, você não está na igreja pelas pessoas. Em 1 João 3,8 diz que aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Em Mateus 13,39, Apocalipse 12,9, 22, vem as afirmações que o diabo é mentiroso. Então, você pode ter a influência de ouvir esse joio no meio do nosso trigo, pode ter a influência de ouvir filmes, de ouvir documentários, de ouvir livros e deixar mudar o seu pensamento, a sua ótica bíblica, através de pessoas ou coisas ou materiais ou pessoas. Preste atenção na perversão da verdade, se condiz ou não aquilo que está sendo anunciado com a palavra de Deus. E aí eu venho com a terceira característica da autonomia em relação a Deus, que é a negação das consequências da desobediência, né? Então, nós vemos que aqueles que desejam se livrar dos mandamentos de Deus têm de negar que a consequência disso é a destruição. Então ele acha uma solução própria, ele não assume a consequência, ele encobre as consequências ruins e ele quer a independência daquela consequência. Então esses fatores vão contribuir para que ele negue tudo que é destrutivo. Ele não mostra, ele tenta esconder para que as pessoas não saibam a consequência do seu pecado, da sua autonomia de Deus. Então, começa a virar como se fosse uma bola de neve. É o assassino tentando esconder que ele matou a pessoa. Esconde o corpo, aí ele joga a culpa em outro, trama uma trama sem fim, né? É o assassino de Deus ali da sua vida. Então, a mensagem para hoje é que a serpente ela continua destilando sua sagacidade aos homens. Como? Semeando o que é ruim para eles estarem sob o domínio do Senhor. E que não vai haver consequências graves por viverem dessa forma. As pessoas aceitaram essa mentira diabólica todos os dias, que certamente não morrerão. E a palavra de Deus diz em Salmos 16:11 que tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença e eterno prazer à tua direita. Se você está triste, ore para Deus, para que isso seja vivo na sua vida. Em Atos 2:28 diz que tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida e a tua presença me encherá de alegria. Deus falou que no dia em que comeres, você morreria.
E o diabo ainda diz que você não morrerá. A submissão é voluntária, não é obrigatória. É você querer. E o misticismo? Bom, o misticismo, mundano, ele pode ser definido como uma busca pelo sobrenatural através de elementos não prescritos por Deus em sua palavra. Nós devemos lembrar que a gente não nega de forma alguma que haja aspectos místicos na fé cristã, né? Mas, na verdade, uma das doutrinas bíblicas mais importantes é a união mística que temos com Cristo. A própria ação do Espírito Santo no coração dos regenerados para direcioná-lo à vontade de Deus tem aspecto místico. No entanto, nossa ênfase é que jamais, em hipótese alguma, a ação sobrenatural de Deus em nós irá contra o que estabelece a sua própria palavra. Agora, o misticismo desacompanhado e divorciado das Escrituras, ele é um dos arraiais evangélicos, né? Fazendo com que esses componentes garantam a nossa salvação. Então, quando Paulo escreve sobre o misticismo em Colossenses, que nós vamos ler daqui a pouco, ele está tratando desse misticismo pagão com relação ao ascetismo. E o que é o ascetismo? É a abstenção de prazeres carnais e do conforto material de quem busca alcançar a perfeição moral e espiritual. É uma doutrina intelectual religiosa que considera a disciplina e o autocontrole imprescindíveis para você alcançar a Deus, a virtude e a verdade. A obediência a tais práticas não vence o pecado. Colossenses, capítulo 2, do versículo 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Coloquei aí alguns misticismos dentro da nossa igreja, né? O domingueiro, não, preciso ir no domingo na igreja, não lê a Bíblia, não faz estudo, não vê um culto online, não faz culto familiar, não tem vida de oração com o Senhor, mas domingo eu estou na igreja. O poder da oração do monte. Nossa, vamos no monte orar, porque não tem lugar melhor do monte. Você vai se sentir na presença de Deus naquele local. Muitas vezes até em igrejas. Não, você vai naquela igreja, o louvor é maravilhoso. Tem mais louvor do que palavra. Nossa, você sai arrepiado da cabeça aos pés. Ou a caixa de promessas. Deixa eu dar uma olhadinha hoje. O que Deus vai falar comigo? Ou eu abro a Bíblia, deixa eu ver. Senhor, fala comigo. E abro a Bíblia em qualquer texto. O amuleto do Salmo 91, aberto para proteger minha casa, meu trabalho, enfim. O dízimo, né? Deus, estou aqui, o que o Senhor deseja? O melhor desta terra, e não se esqueça que já lhe dei os 10% de todo mês, né? Casa, carro, dinheiro, o que você quer? Puxa, minha vida está indo mal porque eu não dei dízimo o mês passado, né? Ou vamos beber da água orada, ou da rosa santificada, o óleo ungido, a madeira da cruz e etc. Nossa, meu sacrifício, eu preciso me martirizar, preciso me bater
bater, me açoitar, para que Deus possa aceitar minha salvação, ou vou fazer o jejum para Deus, não porque eu quero um jejum para ter compromisso com Deus, um jejum para eu ter uma vida de glorificar o nome de Deus e honrar o teu nome, mas não eu preciso fazer um jejum porque eu preciso receber uma graça de Deus, ou eu vou usar cabelo comprido, saia comprida, porque eu não posso entrar na igreja se não for assim, porque Deus não vai aceitar minha salvação. Se eu uso brinco, se eu tingir o cabelo, Deus não vai me aceitar a ser salva. Quantos misticismos dentro da igreja. Quais são os perigos do misticismo? Primeiro, produz escravidão. A gente fica escravo de regra, preceito, tem um remédio contra a satisfação dos desejos da carne, mas este vai fomentar mais o quê e promove mais o quê? A carne, o desejo de você fazer aquilo. Segundo ponto, preocupado com a aparência e não com a essência das coisas. O misticismo, ele preocupa-se com o método, não com o conteúdo, com o exterior, não com o interior. Ele está preocupado com o que desce ao estômago e é lançado fora do corpo, ao invés de preocupar-se com o que se aloja e procede no coração. A roupa que eu vou vestir com saia comprido, meu cabelo precisa ser comprido, não posso usar joias, não posso pintar a unha, porque Deus não vai me aceitar. Se eu não usar gravata na igreja, uma camisa social, Deus não me aceita dentro da igreja. Terceiro, proíbe em nome de Deus o que Deus não está proibindo, não está baseada na palavra de Deus, mas em preceitos e doutrinas de homens. Essa doutrina é invenção humana e não da santa palavra de Deus. Vocês me perdoem porque saiu no texto proibido, não está proibindo, Deus não está proibindo na sua vida. Não posso viajar, não posso ir para a praia porque vou ficar de biquíni, porque Deus não assim quer, e etc. mais. Quarto, é enganador em suas propostas, tem aparência de sabedoria e humilde, mas não tem valor nenhum diante de Deus. Sacrifício inútil, é um culto de si mesmo, uma religião feita para si mesmo, com piedade falsa e fingida. Não torna ninguém mais santo, sem valor espiritual nenhum. Quantas pessoas a gente vem dizendo-se humilde e nós sabemos que o testemunho dela não é aquilo que ela se diz dentro da igreja e vem propor, você se converteu com uma palavra para você, nossa, de edificação, e você olha para aquela pessoa e fala assim, nossa, que dó dessa pessoa. Ela achando que está com dó de mim, eu tenho mais dó dela, né? Puxa vida, esse é meu karma, eu tenho que ficar vivenciando isso, porque isso é um sacrifício meu pelo Senhor, por amor a Deus. Deus não precisa de você, você precisa de Deus, você é quem precisa do amor dele. Qual é a primeira lição para a gente não cair no misticismo enganador? Primeira coisa é reconhecer que tudo que precisamos saber está em Cristo. A riqueza da forte convicção do nosso entendimento tem que estar com o Senhor. Então diz em Colossenses 2, de 2 a 3, que para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Essa é a riqueza da forte convicção do entendimento. É uma declaração que enfatiza a certeza que somente o verdadeiro conhecimento está no Senhor Jesus Cristo, que nos traz este conhecimento. E assim ele conclui em Colossenses 2, versículo 4, Paulo conclui assim que assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes.
que significa falaz? É que aquele que é capaz de enganar, que comete fraude, fraudador, que acaba por enganar ou iludir, que é enganoso. Então, a nossa certeza tem que estar em Cristo Jesus. É a primeira lição para não cairmos num falso misticismo. Nem verdadeiro, né? O verdadeiro no sentido, como eu falei de início, o Espírito Santo, a relação sua com Deus em oração, trindade, né? A própria salvação em Cristo Jesus, mas não nesse misticismo falso, mentiroso que é vendido para nós. Outro cuidado que nós temos que ter é com as falácias, como eu acabei de definir no slide anterior sobre falaz. A Bíblia tem que ser nossa regra de fé e prática, né? O falso misticismo, ele é cheio de falácias, são suposições que são transmitidas como verdade, mas não tem nenhum fundamento sólido na palavra de Deus. Por isso, em Colossenses 2:8, Paulo diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, cuidado com essas tradições e noções humanas que vêm aí para a gente, para eles não se tornar nossa regra de fé e prática, para que eles não virem ídolos na nossa vida. Gente, embora o misticismo não está com base nas escrituras e afaste as pessoas de Deus, ele faz isso de uma maneira tão sorrateira que parece sabedoria, né? As tradições humanas, elas supõem cultuar a Deus através de ordenanças que não são baseadas na palavra, né? Ela tem a aparência da sabedoria, mas ela não tem nada a ver com o valor da sabedoria de Deus de acordo com a palavra de Deus, né? Esse misticismo é sem fundamento bíblico. Ele parece uma espiritualidade saudável, mas é uma idolatria que se traduz em pecado, né? Então essas ordenanças não procedem de Deus, elas precisam ser levadas a sério pelos crentes e não devemos nos submeter a elas. Nós estamos vendo aí a questão cultural adentrando fortemente as nossas igrejas. Coloquei um questionamento que tinha sido polêmica há um tempo atrás: a Terra é quadrada ou redonda? Meus irmãos, convido você a um dia visitar o Centro de Astronomia da Unesp em Bauru. Maravilhoso, você vai ter uma aula e vai entender por que a Terra tem que ser redonda. Não é porque ela é, mas tem que ser redonda. Estive com meus filhos lá e tive a oportunidade de participar de uma aula lá com vários estudantes de astronomia, fora os telescópios maravilhosos que eles têm. Não esse ano, porque estamos em efeito de pandemia ainda, mas todo ano, na época de comemorar o dia da astronomia, o pessoal abre lá com uma feira de ciências, né? Então, quando você pega uma discussão se a Terra é quadrada ou redonda, nossa, uma sabedoria espetacular. Você fala, gente, convence daquilo. Mas vamos estudar com mais profundidade, vamos saber mais isso. É por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus com mais profundidade. Em Colossenses 2:23 diz: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Quantas coisas, não, meus irmãos, com aparência de sabedoria? Como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, como já falamos lá sobre asceticismo, né, a relação do misticismo. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. E ele, em Colossenses 2, do 20 ao 22, antes, ele diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, as tradições deste mundo, a cultura deste mundo, a cosmovisão deste mundo, não a da palavra de Deus, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Então, tudo cai por terra uma hora ou outra.
aparência da sabedoria, né? As ordenanças não procedem de Deus e não precisam ser levadas a sério pelos crentes. Nós não devemos nos submeter a elas. E qual a mensagem para hoje, né? Sobre esse misticismo falso, que nós já falamos que ele desconsidera a clareza da palavra de Deus para instituir uma forma nova de buscar ao Senhor. Ele tem aparência de sabedoria, mas acaba nos afastando dele, né? Em vez de se acomodar ao que está revelado, as pessoas que fazem desse misticismo pagão parte de sua religiosidade e acabam por cair em idolatria, porque confiam em outros meios de se aproximarem de Deus fora de Cristo e que não estão baseados na Escritura, né? Olha como os evangélicos, né, relacionam a sua aproximação, obediência a Deus com coisas muitas vezes que ele nunca ordenou. Ou como eles colocam os cristãos a confiança em amuletos ou coisas parecidas, né? Precisamos confrontar eles com a verdade que Cristo é tudo e que é o único meio de se aproximarem de Deus. Esse é o meio da sua palavra ser revelada. Hoje nós vemos novas formas de buscar Deus, igrejas com aparência de boate, pastores se tatuando, ou, louvores que parecem show, DJs dentro das igrejas com aparência também de boates, né, para poder fazer um movimento para que os jovens se interessem pela palavra de Deus, novas formas de buscar a Deus. Mas João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, tudo isso, né, relaciona sua aproximação ou obediência a Deus com coisas que ele nunca ordenou, que coloca sua confiança em amuletos e coisas parecidas, como eu já falei. Então, a nova forma de buscar a Deus é para você sentir um prazer, para você, o eu, né? Cuidado. A palavra é a verdade. Lembra que existem muitas formas, mas conteúdos vazios. Todas as coisas me são lícitas. Eu vivo no mundo, mas não sou do mundo. Por isso, nem todas me convêm. Então, cuidado com a autonomia e o misticismo pagão, de se tornarem ídolos do seu coração e fazer com que você ache que tudo aquilo é sábio para que você se aproxime de Deus. Preste atenção. Finalizando essa aula, onde tratamos 2 assuntos numa aula só, qual das duas áreas assedia mais o seu coração? Autonomia ou misticismo pagão? Esse grupo religioso está enfatizando a graça de Deus ou as regras feitas pelos homens? Muitas vezes estamos na igreja, a igreja é verdadeira, a igreja segue a palavra, o pastor, o conselho, pessoas íntegras que colocam a palavra em primeiro lugar como regra e fé e prática de vida. Mas e as pessoas, o seu grupo de amizades que são da igreja, as pessoas que vêm falar para você, ela enfatiza a graça de Deus? Esse grupo religioso que você participa tem uma vida disciplinada ou é impiedosamente crítico dos outros? Fala mal dos outros, os outros que têm problema, ou pessoa, não sou eu o problema. Ou eu não posso estar na igreja porque, olha, eu cometo pecados, quero ter minha vida no mundo e eu não estou totalmente 100% vivendo para a igreja. Quantas mentiras que a gente mesmo cria, né? A igreja é justamente para a gente nos ajudar a andarmos junto com Cristo numa vida de santificação. Esse grupo religioso coloca sua ênfase na palavra de Deus ou em fórmulas, conhecimentos secretos e visões especiais? Quantas pessoas pulam de igreja até que o dia ela abre a igreja dela, porque nenhuma igreja serve para ela. Então ela abre a igreja, porque daí a igreja vai fazer aquilo conforme aquilo que ela acredita, conforme a sua autonomia, conforme o seu misticismo, e eu uso da palavra de Deus com a minha sabedoria, doutor, doutora, né? Às vezes tenho até um cargo grande dentro da cidade para levar a palavra para as pessoas,
né? Esse grupo religioso exalta Cristo e sua obra ou os observadores de suas regras? Esse grupo religioso reconhece e valoriza a Igreja de Cristo, comprada pelo sangue de Cristo, ou a negligencia, exaltando apenas o seu grupo? Só a minha igreja salva. Bom, irmãos, espero que fique no coração de vocês reflitam sobre esse estudo. Peço desculpas por algum erro gramatical que tenha aparecido aí durante o estudo, tá bom? Um beijo grande, Deus abençoe e um ótimo domingo na vida de vocês. Amém.